Excelente tarde para você ligado na Band, tá tudo bem? É o Brasil Urgente Vale que começa nesta segunda-feira. Hoje é 21 de outubro. Obrigado a você, meu amigo, você, minha amiga, que me permitem a partir de agora te fazer companhia e trazer para vocês as principais notícias de toda a região metropolitana. Vale, Serra e Litoral interligados na notícia. É o Brasil Urgente Vale ao vivo aqui na tela da Band. E você, a partir de agora, interage conosco pelo nosso WhatsApp 997635060, o Zap do Povão. Manda para cá sua mensagem, participa, interage conosco, comente os assuntos do dia, sugira reportagens, participe da nossa programação. Aqui você tem voz ativa, é bom demais ter você com a gente. Estamos ao vivo na tela da Band, ao vivo no portal bandvale.com, ao vivo no nosso canal do YouTube, de todas as maneiras, em todos os canais, não há distância que nos separe. Obrigado pela audiência, hein? Siga a gente no Instagram também, @Brasil Urgente Vale, fique por dentro das notícias, dos bastidores e de tudo mais o que você precisa saber. Mais uma semana que começa e hoje tem sabatina aqui no Brasil Urgente Vale. Hoje e amanhã vamos sabatinar os candidatos à Prefeitura de São José dos Campos no segundo turno. Hoje, daqui a pouco, a partir das 6 da tarde, comigo aqui no estúdio, Eduardo Cury, candidato do PL. Amanhã será a vez de Anderson Farias, do PSD. Na quinta e na sexta-feira, falamos, nos dias que passaram, né, quinta e sexta passada, com os dois candidatos que estão no segundo turno em Taubaté, a Band fazendo a maior cobertura eleitoral da região metropolitana. Aqui você fica por dentro e tem mais informação para poder escolher melhor, escolher o que é melhor para você que mora em Taubaté, em São José, nesse segundo turno, como foi no primeiro turno das demais cidades da região. Tá bom? Daqui a pouquinho, às 6 da tarde, a sabatina com o candidato Eduardo Cury. Falar em eleições, hoje, segunda-feira, tem o programa Band Eleições a partir da 1 da manhã, logo após o Jornal da Noite, uma análise da situação desse segundo turno, né? A luz que essa eleição de 2024 aponta para 2026. Eu conversei com o Guilherme Codazzi, editor-chefe do Vale, e conversei com o Fábio Zambelli, vice-presidente da agência Ágora. O Fábio trabalhou muito tempo aqui na região, acompanha a política daqui, está em São Paulo, gentilmente falou conosco também. Você não pode perder hoje à noite, também no portal bandvale.com, simultâneo, a partir da 1 da manhã já sobe no portal. E se você achar que está tarde demais, se amanhã cedo acompanha, tá bom? Mas para você que dorme tarde, não perca hoje, logo após o Jornal da Noite. Olha, tem muita coisa no Brasil Urgente Vale de hoje. Meu amigo, minha amiga, daqui a pouquinho nós vamos falar de um assalto num prédio em Caraguatatuba. Os bandidos estão perdendo a vergonha. Já já o Guilherme Ferraz vem com detalhes lá de Caraguatatuba. Daqui a pouquinho também, nossa equipe de reportagem vai trazer a entrevista coletiva dada agora há pouco na DEIC aqui de São José dos Campos, sobre uma operação da polícia que tirou de circulação um fuzil, já já, ao vivo, aqui no Brasil Urgente Vale. Mas eu queria começar com um vídeo que já está circulando aí pelas redes sociais desde o final de semana e que assustou os moradores, principalmente da Zona Sul de São José dos Campos. Olha só esse vídeo, olha só esse vídeo. Criminosos roubaram a moto no semáforo, aí é o Jardim Vale do Sol. Olha só o tamanho da moto, olha só o tamanho da moto, é uma moto de alta cilindrada em plena luz do dia. Os caras roubaram a moto sábado de manhã, gente passando para tudo quanto é lado, carro, comércio, tinha de tudo ali, ó, tudo funcionando, né? E os caras roubaram a moto em plena luz do dia, em horário de grande movimento. O sábado é um dia de movimento no comércio. A nossa equipe foi até lá. Você vai conferir agora a reportagem completa desse caso aqui no Brasil Urgente Vale. A ação foi rápida. O motociclista para no semáforo e logo é abordado por 4 criminosos que roubam a moto dele. Tá querendo levar a moto, o cara quer deixar.
A ação aconteceu no último sábado, na zona sul de São José dos Campos. O vídeo que circula pelas redes sociais foi registrado por um morador que capturou o momento em que os criminosos derrubam o motociclista e fogem com a moto dele. Essa é uma avenida movimentada, cheia de comércio na zona sul da cidade. Nem as câmeras de segurança e nem as várias testemunhas foram empecilhos para os criminosos agirem de cara limpa. Leandro é farmacêutico desde 2008 nesta farmácia. Ele conta que a segurança já foi pior na avenida. Recentemente melhorou, mas tem uma margem muito grande para melhorias em termos de ronda mesmo. A ronda ostensiva precisaria ser mais ostensiva, né? Tem uma margem de insegurança muito grande ainda. Principalmente a gente que tem um horário mais estendido, como drogaria, a gente fica mais exposto e recentemente a gente já foi assaltado, furtado, então as câmeras só não trazem só essa segurança. Quem trabalha nos comércios da rua pede por mais segurança. Eu acho que dá para melhorar bastante a segurança, né? Isso demanda daí da parte dos órgãos públicos para que possam melhorar isso daí. A gente sabe que está cada dia pior, que é pouco policial para muita gente ruim, muito bandido, mas é uma coisa que dá com certeza para melhorar. Que é movimentado, principalmente agora à tarde. Então eu achei mais policiamento. Quando o senhor soube do assalto, fica com mais medo? A gente fica, né? Fica porque não sabe, pode acontecer com a gente aqui mesmo. Então, bastante medo. A moto roubada foi recuperada pela Guarda Civil Municipal no bairro Dom Pedro e devolvida à vítima no mesmo dia. A Polícia Civil identificou os 4 indivíduos e solicitou à Justiça a prisão temporária deles. O primeiro foi preso nesta segunda-feira à tarde, próximo ao bairro Cajuru, na zona leste de São José. Segundo o DEIC, o homem é do Campo dos Alemães e estava escondido no Jardim Helena. O jovem de 20 anos tem diversos antecedentes por crimes contra o patrimônio. É isso, mas não tinha ficagem, né? Na cadeia, só passagem, ele continua aprontando, né? Olha aí, ó, causando isso. Olha o motoqueiro, né? Sai dando pinote com o capacete e os bandidos ali saem correndo e os outros 2 correndo a pé. Mas olha, a polícia usando as câmeras de segurança, usando tudo mais, né, conseguiu encontrar um deles. Eu tenho certeza que agora é saber aonde estão os outros. Olha, uma avenida movimentada, esquina de comércio, plena luz do dia, né? Então, assim, tá aí, ó. Agora não foi valentão, né? Aí fica mansinho, aí não empurra nego da moto, aí não faz nada, né? Que coisa, né? Parabéns à Polícia Civil, a investigação que já chegou até pelo menos um dos autores desse roubo, né? Olha, o outro quase cai quando sobe na moto e eles saem a toda velocidade. E os outros 2, e gente passando, gente filmando, gente vendo. É um absurdo, né? Os bandidos estão perdendo a vergonha e o cidadão de bem tem medo de andar nas ruas. Essa é a grande realidade. E olha que São José tem muita tecnologia. E os caras ainda, olha aí, ó, pagam, né? Pagam de galã, faz foto na internet, né? Não sei o que, né? Nós. É esse aí na cadeia. E eu espero que a justiça mantenha o cidadão na cadeia. Porque senão a polícia prende, a polícia faz um trabalho sensacional de investigação, requer tempo, desprende de um monte de coisa, investimento. Só espero que a justiça, na audiência de custódia, veja bem, tem residência fixa, e põe pra rua, porque já tinha crime cometido, mas aí tava lá, não fica preso, tá respondendo processo, né? Então agora foi pro Chilindró e eu espero que tome muito café de canequinha para dar sossego pro cidadão de bem, para o cidadão de bem que está pelas ruas, não só de São José, mas de toda a região. Tráfico de entorpecentes, Pindamonhangaba, policiais da DEIC de Taubaté realizaram uma apreensão de drogas, olha a sua droga aí, e apreenderam 2 adolescentes. Os vapores da região do bairro da Imaculada. Infelizmente ali um lugar conhecido de biqueiras e tráfico de entorpecentes.
Eu sou do tempo que na Rua Imaculada tinha só argila, as obras de argila, né? Das irmãs lá da Imaculada. É o artesanato taubatiano. Hoje, infelizmente, tem muita droga. Segundo a corporação, os agentes estavam numa investigação na área. Lógico que eles não foram atrás dos menores. Mas viram os menores, né? Que quando viram a viatura deram pinote. Tentaram fugir, mas um deles jogou uma mochila em cima do telhado de uma casa. E aí, a polícia pegou os dois e voltou lá, né? Lógico, voltou lá para ver o que tinha na mochila. Olha aí o que encontraram na mochila. 65 pinos de cocaína, 21 pedras de crack, 10 porções de haxixe, 5 de maconha e já tinha R$600 em dinheiro. Olha, notinha de 10, notinha de 20, que os caras vão passando pegar os pinos, a porçãozinha, não sei o quê, nananá. Os dois menores foram apresentados à delegacia, as drogas apreendidas. O que será que deve ter acontecido com os menores, hein? Nada, né? Provavelmente. Muito provavelmente, né? Muito provavelmente. Né? Devem ter, se chama o pai, a mãe. Será que foi para a Fundação Casa? A gente não tem essa confirmação, mas ó, conhecendo, né? Se bobear, passa lá na região da Imaculada, estão os dois numa esquina qualquer lá, infelizmente. Em São José dos Campos, a PM prendeu na madrugada de domingo um homem furtando uma farmácia, zona norte da cidade. Olha só o que o cara tava levando. Leite em pó, meu amigo. É muito pé de China, é demais da conta, né? Que várzea, hein? Segundo a corporação, o indivíduo foi flagrado pelos agentes saindo do estabelecimento na região de Santana, cheio de itens furtados numa sacola. Olha lá, leite em pó, Para com isso, meu compadre. olha lá, protetor íntimo feminino, itens de higiene. É brincadeira, tá de sacanagem, né? Vocês estão de brincadeira. Foi para a central de flagrantes, ficou à disposição da justiça. Esse é outro que, se eu conheço bem a nossa justiça, na audiência de custódia foi pra rua. Não vai dar nada, infelizmente. Daqui a pouco tá fazendo o quê? Roubando o mercadinho. Rouba a farmácia, não dá nada, vai roubar o mercadinho, vai roubar o transeunte. né, meu irmão? Essa é a realidade, é por isso que a coisa não vai pra frente no Brasil. Agora, olha... Não, vem cá, Gonzaga, vem aqui pertinho. Meu amigo, minha amiga que assiste o Brasil Gente Vale, né? A gente fala que tem casos aqui que é da série Vou Morrer e Não Vou Ver Tudo. Que várzea, hein? Quando você pensa que você já viu quase tudo na vida, olha só essa história. A Polícia Ambiental recebeu com certeza uma denúncia e flagrou nesse fim de semana um campeonato ilegal de canto de passarinho. Não. O evento estava acontecendo lá em São Sebastião, é isso, produção? Aonde? No bairro do Jaraguá. 44 aves, todas elas sem anilhas, foram apreendidas porque eram aves que não podem estar presas. São aves que têm que estar soltas. Ou com anilhas, que é o que pode, né? A ave oficial que pode ser criada em cativeiro. Lá estava tudo sem anilha. Ainda tinha 24 carros no local, diversos equipamentos, gaiolas, pedestais para exposição dos animais. 38 pessoas estavam lá. Dá uma olhada lá no chão, ó no fundo, ó. A gente borrou a cara do povo, né? Dá uma olhada na quantidade de... Eu vou falar, você era pra estar fazendo churrasco? Era pra estar fazendo churrasco, tomando beer night, e os caras lá botando passarinho pra cantar. Crime ambiental, maltrato de animais. Mandou caneta nos 38. O IBAMA aplicou uma multa de R$141 mil aos participantes. Que o evento era realizado, além de tudo, numa área que fica dentro do Parque Estadual da Serra do Mar.
Tá de sacanagem. Passarinho cantador, quem te prendeu nesta gaiola? Olha, não pode. Olha lá, ó. Aí fica todo mundo sentadinho, aí a galera que tava lá, ó. É aquilo que eu falo. Não era pra estar fazendo churrasco, tá? Já que tava chuviscando, né? Não tava bom pra praia, vai fazer churrasco. Hã? Não, tava todo mundo lá na área da Serra do Mar, né? Fazendo passarinho cantar. É brincadeira. Multa nesse povo todo. Ainda no litoral norte, 4 pessoas feitas reféns num roubo em um condomínio de apartamentos em Caraguatatuba. Segundo a polícia, as vítimas foram obrigadas a fazer transferências bancárias aos criminosos que ainda levaram o carro dessas vítimas. Ao vivo, direto do litoral norte, Guilherme Ferraz, é você. Alô, Guilherme, boa tarde. Boa tarde, Nicolini. Boa tarde a todos que nos acompanham. Isso mesmo, Nicolini. 4 pessoas foram feitas reféns nesse assalto que aconteceu no último sábado, nesse prédio que está aqui atrás de mim, localizado no bairro de Massaguaçu, em Caraguatatuba. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública, um homem de 49 anos e 3 mulheres, 2 de 41 e outra de 57 anos, foram abordados por 2 homens armados que invadiram o edifício. O grupo foi feito refém em um dos apartamentos aqui desse prédio de 10 andares, enquanto esses criminosos roubavam mochilas, televisões, joias e celulares. Inclusive, uma dessas vítimas foi obrigada a realizar transferências bancárias que ultrapassaram os R$10 mil, ou seja, um grande prejuízo. Segundo a SSP, toda a ação durou cerca de 1 hora. Além disso, como o Nicolini já adiantou, os bandidos fugiram levando um carro de uma das vítimas. Esse veículo foi encontrado algumas horas depois no bairro Olaria, bem próximo aqui ao local do assalto, logo depois da Serra do Getuba, que separa aqui o bairro de Massaguaçu do bairro de Martim de Sá, no sentido ao centro de Caraguatatuba. Esse prédio está em fase final de obras, por isso ainda não foram instaladas câmeras de segurança que poderiam ter registrado esse crime. O caso foi registrado como roubo com reféns na Delegacia Central aqui de Caraguatatuba. Nicolini, esse prédio fica localizado em frente à rodovia Rio Santos. Dá para ver aqui, ó, lá no fundo da imagem, ou seja, à beira da Rio Santos, em frente ao mar. É uma região muito valorizada, cara para se morar aqui em Caraguatatuba, ou seja, a sensação de quem mora aqui em Massaguaçu é de insegurança total, justamente pela ousadia desses bandidos. Nicolini, volto com você. Agora, cá entre nós, meu querido Guilherme, como é que entrega o prédio sem a parte da segurança? Você está me falando que o prédio é novo, então ainda não tem câmera, mas já tem um monte de gente morando e, pelo jeito, tempo suficiente para vagabundo sacar o movimento e aprontar e fazer as famílias de reféns, é isso? Então, Nicolini, olhando daqui, na hora que eu cheguei, tinha um apartamento aceso só dos 10 andares. Penso eu que ainda o prédio não tenha sido entregue, porque tem vários tapumes aqui até na entrada do prédio, só que a gente não sabe, né, se os moradores já estavam tentando acelerar alguma obra feita dentro do apartamento, afinal, eles foram rendidos por esses criminosos já dentro do edifício. Mas penso eu que esse prédio ainda não deva ter sido totalmente entregue, porque ele não está totalmente finalizado, Nicolini. Olha, muito estranho isso aí, a polícia precisa investigar e muito esse caso dessas pessoas que foram vítimas desses bandidos. Obrigado, Guilherme Ferraz, direto do Massaguaçu, Caraguatatuba, ao vivo, aqui no Brasil. Gente Vale trazendo a informação que você de casa precisa saber. Já em São José dos Campos, a Polícia Civil prendeu um homem com um armamento que é de uso restrito da polícia, do exército, não é para estar na mão de ninguém. Dá uma olhada do tamanho do negócio. É um fuzil. Isso foi na zona sul da cidade.
Segundo a corporação, ele tinha 4 armas ilegais em casa. Entre elas esse fuzil que a gente está vendo aí, nessas pistolas, mais de 150 munições. Ao vivo sobre o caso, eu tenho a Caroline Correia aqui no Brasil Urgente Vale, que vai trazer informações dessa ação da polícia que prendeu esse homem. E esse eu espero que fique preso por muito tempo. Pois não, Carol, como foi essa ação? Boa tarde para você. Oi, Nicolini, boa tarde para você, para todos que nos acompanham aqui no Brasil Urgente Vale. Bom, a polícia começou essa investigação há 6 meses e hoje tiveram 3 mandados de busca e apreensão e acabaram chegando nesse homem que tinha entre 38 e 39 anos. Ele não tinha antecedentes criminais e foi preso por porte ilegal de arma. Mas eu trago o doutor Marcelo, da DIS, responsável aqui pela essa operação, para comentar com a gente. Doutor, obrigada por estar aqui com a gente. Conta um pouquinho como é que foi essa operação que começou lá atrás, né? 6 meses atrás. Sim, boa tarde, Carol, boa tarde, Nicolini. Essa operação, ela visa fazer um combate aqui em São José dos Campos, visando a Zona Sul, Parque Interlagos, Jardim Mesquita e Torrão de Ouro. Ela começou, que nem você mesmo falou, há 6 meses e a gente deflagrou uma primeira etapa. Hoje nós tínhamos 3 endereços, representamos judicialmente, conseguimos 3 mandados de busca e apreensão. O objetivo era a apreensão de armas e drogas. Infelizmente, as drogas não conseguimos localizar nessa etapa e em uma das residências nós localizamos 4 armamentos pesados, um fuzil calibre .356, localizamos 2 revólveres calibre .357 e mais uma pistola 9mm, além de munições dos mesmos calibres. Uma pessoa foi presa em flagrante delito, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, e agora a gente continua as investigações para identificar exatamente aonde que essa droga está sendo guardada dessa região da cidade. O tráfico é muito dinâmico e hoje a gente não conseguiu ter sorte na apreensão também de entorpecentes. O senhor tinha comentado durante a coletiva desse sinal laranja por conta dessas armas de uso altíssimo, né? O fuzil, por exemplo, que chama muita atenção, né? Isso chama atenção no tráfico aqui de São José dos Campos? Exato. Esse poder armamentício do tráfico aqui em São José não é comum. Aqui em São José dos Campos, acho que contamos nos dedos, ainda bem, a quantidade de fuzis que são apreendidos na nossa região. Então, é sim um sinal de alerta para a gente identificar se essa arma, quando ela veio, como ela veio e se a gente tem outros fuzis espalhados aqui na nossa cidade. Esse homem que foi preso, inclusive o senhor tinha comentado que ele não tinha antecedentes, né? Ele não é o cabeça, agora a ideia é buscar o cabeça responsável por isso, né? Sim, exato. Nós temos a identificação desse alvo, ele continua, a gente não tinha mandado de prisão para ele, então não dá para falar que ele está foragido, a gente não tem ainda o mandado de prisão, mas essa pessoa que estava hoje é apenas uma pessoa que está na casa fazendo a guarda dessas armas. E agora, nas outras casas, o senhor comentou que encontrou alguns outros itens e esses itens vão servir para as investigações, uma segunda fase, como é que vai ser agora? Exato, exato. Então toda investigação é dinâmica, ela não para. Hoje a gente conseguiu, não foi um insucesso em relação às drogas. Nós juntamos novos elementos que vão ser somados, que nós já temos, para certamente, brevemente, ser deflagrada uma segunda etapa e quem sabe a gente ter sucesso na apreensão também de drogas. Sucesso sim, porque conseguimos tirar o armamento pesado, né? Para deixar a cidade mais segura também, né? Exato, exato. Hoje, além das armas, nós fizemos também a identificação e a apreensão provisória de 2 patrimônios do investigado. E se proceder ou não essa origem desse recurso financeiro que ele usou para aquisição desses 2 bens móveis de um valor mais alto, a gente também parte para uma etapa de indisponibilidade patrimonial, com, se for o caso, uma deflagração de lavagem de dinheiro. E só para finalizando, também foram apreendidos 2 veículos, né? Isso, esses 2 veículos, exatamente. Esses 2 veículos vão ser apreendidos, vamos levantar toda a sua procedência. Se tiver lastro probatório da origem lícita, nós fazemos a restituição. Se nós não conseguimos identificar um lastro probatório lícito, nós fazemos a apreensão para um futuro crime de lavagem de dinheiro. Perfeito, doutor. Muito obrigada pelas informações. Bom, Nicolini, é isso. Então, o doutor Marcelo aqui gentilmente nos atendeu para falar sobre essa ocorrência. Mais cedo eu estive na coletiva, onde ele também comentou sobre esse assunto e mostrando o trabalho da Polícia Civil, tirando drogas e armamentos pesados, né, da cidade de São José dos Campos. Hoje não conseguiu apreender as drogas, mas o armamento pesado foi retirado, mostrando então o trabalho da polícia. Nicolini, volto com você no estúdio. Importante demais, agradeço ao doutor Marcelo, mais um belo trabalho prestado. Caroline Correia, ao vivo, aqui no Brasil Urgente Vale, a informação chega primeiro aqui na tela da Band.
997-6350-60, o zap do povão, mensagem na tela, Gonzaga. O Geraldo de Jacareí, boa tarde, Nicolini. Parabéns pelo Brasil Urgente Vale, o jornal que fala a língua do povo. É isso aí, Geraldo. Tamo junto, meu querido. Obrigado pela audiência. O Lelo de São José falando que já escreveu que São José tá virando São Paulo com crimes variados acontecendo com mais frequência. Roubaram na madrugada às 3 da manhã a moto do meu vizinho da frente. É, Lelo, tá fácil não. Obrigado pela audiência. Mais mensagem, o Júlio de Taubaté. Nicolene, boa tarde. Esses bandidos de moto não têm vergonha na cara. Cadeia neles! O Júlio Gonçalves e a esposa estão na região da Independência, em Taubaté, ligados no Brasil Urgente Vale. Obrigado pelo carinho. Mais mensagem, a Eleni de Guaratinguetá, boa tarde. Recuperando em casa de uma cirurgia, sempre na Band. Esses ladrões andam de tênis de marca, moletom, eu não consigo comprar. Só a Havaiana mesmo, é só no nosso. Só sobra pra gente, né, Eleni? Obrigado pela audiência. Marlon de Ubatuba, boa tarde, Nicolini. Apesar do intenso trabalho da polícia e da Guarda Municipal, a bandidagem tá terrível. E tá mesmo, Marlon. Obrigado pelo carinho da audiência. O Celinho de Caraguatatuba, o litoral norte todo ligado no Brasil Urgente Vale. O Celinho dá boa tarde a todos. Mora em Caraguatatuba e te afirmo que o bairro do Getuba até o Massaguaçu são excelentes bairros. Mas, infelizmente, bastante esquecidos pela segurança pública. Chama a polícia! É, então, aí tá aí, ó, trabalho da Polícia Militar, que é a Polícia Ostensiva, a Guarda, que agora existe em Caraguatatuba, que foi criada há pouco tempo, pode ajudar também, né? O prefeito Matheus, que vai assumir lá, né? Tem muito trabalho, com certeza, pela frente. E a Polícia Militar, o 20º Batalhão, que é lá do Litoral Norte, né? Precisa dar uma resposta aí para a sociedade. Obrigado, Celinho. Paulo Henrique também está em Ubatuba, Nicolini, hoje tempo nublado, sem sair, sem chuva o dia todo, né? Tá sem chuva. Bora tomar um café com banana na terra, bom demais, hein? Um abração pro Paulo Henrique, é gente que acompanha a gente lá de Ubatuba, o litoral norte todo sintonizado também no Brasil Urgente Vale. E as nossas equipes espalhadas, litoral, Vale do Paraíba, aonde tem notícia, tá o Brasil Urgente Vale, que mostra agora ao vivo São José dos Campos. Tá aí, ó, São José dos Campos, entardecer, tempo nublado. Daqui a pouquinho nós vamos falar muito de São José. A sabatina com os candidatos que estão no segundo turno. Hoje começa. E quem já está aqui na redação é o Eduardo Cury do PL. Ele vai ser entrevistado por mim depois do intervalo. Não saia daí. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos, e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. Band Vale. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas, tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual, uma marca forte com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes shows da região. Acessando o portal bandvale.com. No portal você pode acompanhar a programação da TV Band Vale e ouvir ao vivo todas as rádios do nosso grupo. Acesse bandvale.com, tudo num só lugar. O portal de notícias que mais cresce na região. Tem em seu DNA forte cobertura regional.
Com especialistas em entretenimento, o núcleo de eventos do Grupo Band Vale organiza e promove os mais variados tipos de ações, shows e projetos especiais, oferecendo ao mercado opções diferenciadas de patrocínio e projeção de marcas e produtos, e ao público cultura, lazer, descontração e sustentabilidade. As emissoras funcionam 24 horas por dia, transmitindo direto de um dos principais shopping centers da região. E além de uma estrutura física toda preparada para a produção de televisão e rádios com tratamento acústico de excelência, possuímos um sistema de áudio com protocolos sobre IP, os mais modernos equipamentos de edição e exibição de sons e imagens para levar ao nosso telespectador a melhor experiência, somado a um conteúdo com melhoria contínua. Contamos também com uma laje técnica composta por antenas parabólicas de recepção e transmissão de sinais via satélite, grupo gerador de energia. Estamos de volta com o Brasil Urgente Vale ao vivo aqui na tela da Band. E agora é hora da sabatina com os candidatos que estão no segundo turno das eleições. E hoje iniciamos a sabatina com os candidatos que estão no segundo turno em São José dos Campos. Na quinta e na sexta-feira falamos de Taubaté. Hoje e amanhã vamos falar de São José dos Campos. Por ordem de sorteio, que foi realizado previamente com os representantes dos partidos políticos. Quem está aqui comigo hoje no estúdio é o candidato Eduardo Cury, candidato a prefeito. Obrigado pela presença, Cury. Obrigado, Nicolini. É um prazer tê-lo aqui, muito obrigado. Teremos 20 minutos de duração da nossa sabatina. Eu queria começar, candidato, falando de segurança pública, que é um dos assuntos mais abordados aqui no Brasil Urgente Vale. O senhor colocou na sua campanha, nas suas redes sociais, a criação de um aplicativo onde a população vai poder ter informações, enviar informações para o CSI. Esse aplicativo deve também facilitar para a população pedir ajuda. Como é que ele deve funcionar na prática para ajudar a população no setor de segurança? Nicolini, ele não é só um aplicativo para você acionar. Ele é um aplicativo que a câmera de segurança, a câmera do celular, vai estar conectada com a nossa central de monitoramento. Hoje a cidade tem mais ou menos umas 1000 câmeras de segurança, tá? O sistema de monitoramento por câmeras foi criado da gestão do Emanuel e minha. Chamava COI, depois o Felício mudou de nome para CSI. Mas é isso ampliado com câmeras mais modernas, logicamente. Nós achamos que só ampliar o número de câmeras, que deve ser ampliado o número de câmeras dessas que já existem na cidade, é uma medida positiva, mas não é suficiente. Nós tivemos agora recentemente um caso, também de noite, que uma menina foi abordada, importunada, inclusive na madrugada. Então, o que nós estamos propondo chama-se Guardião Digital. Cada celular, através de um aplicativo, mas você, na verdade, é a câmera do celular que nos interessa. Com um pequeno clique, essa pessoa, numa situação de risco, ou uma situação que ela se senta de risco, ou que ela se sente insegura, ela conecta e a câmera dela passa a transmitir em tempo real aquela região, aquele local, para a central de monitoramento. Então ela está caminhando, a câmera vai apontar a câmera vai estar monitorando, dando segurança a ela. Vamos imaginar que aquela situação se agrave, escale, né? Ela, mediante um acionamento, ou mesmo se não puder acionar um grito ou coisa do tipo, a central de monitoramento que está acompanhando aquilo pode designar uma equipe para até o local, ou mesmo numa segunda etapa, nós estamos prevendo isso, mas eu não prometi na campanha, porque na verdade é uma segunda etapa, pode inclusive ser feito por um drone, chegar mais rapidamente. Então o objetivo é a conexão da câmera do celular com a central. Passou naquele lugar, caminhou 4 quarteirões, está tudo em ordem, chegou em casa, desconecta e a sua privacidade estará preservada. Importante, não serão 500 mil câmeras, estarão ligadas 100% do tempo na central. Somente em situações de insegurança. Você conecta a câmera, ela monitora, na sequência você desliga. Candidato, o senhor tem anunciado que se vencer a eleição, o senhor vai arrumar, consertar a ponte estaiada, que fica aqui pertinho de onde a gente está, aqui do Colinas Shopping. Mas o que a gente quer saber é, na prática, o que fazer com essa obra de arte, como é chamado todo tipo de viaduto, ponte ou qualquer coisa do tipo. O que fazer para tentar trazer um resultado melhor para o motorista, para a população de São José? Olha, primeiro são meus adversários, mas eu não acho que foi feito por má fé. O erro da ponte estaiada eu não acho que foi por má fé. Eu acho que na correria, né, erraram algum cálculo e, na verdade, os sentidos que, na verdade, teriam que ser privilegiados não foram privilegiados. Então, o que eu vejo ali? Eu sou engenheiro, eu gosto de obra viária, eu já fui com o Emanuel, nós analisamos aquilo com muito cuidado. E ali é o seguinte, são duas ações. Uma que eu posso fazer rapidamente, eu resolvo o problema do congestionamento sem recursos, sem fazer grandes obras, mexendo na parte de baixo, que a parte está congestionada. Ajustando o ponto de ônibus, alargando algumas faixas,
pedindo umas pequenas desapropriações e com isso eu resolvo os dois grandes gargalos, que é o acesso de quem vem do Aquários para a Ponte Estaiada. Com isso, eu mexo no tempo do semáforo, eu consigo resolver parte do problema, quem está vindo do satélite, chegando na Ponte Estaiada, e quem está descendo da São João também. Eu acredito que 50% a 60% do problema eu resolvo, no jargão técnico a gente fala, resolve com tinta, ou seja, com pequenas modificações. Modificações, inclusive, que eu tinha sugerido ao atual prefeito, a equipe dele, e por um motivo de ser, eu acho que eles não quiseram fazer para não parecer que tinham errado, eu falei, para com essa besteira, conserta, a população não vai ligar para isso. Eles evitaram de fazer a implantação. Duas sugestões que eu dei para eles, quando nós estávamos juntos, eles acataram, logo no final da obra. Outras, eles não acataram, começaram a fazer e pararam. Eu acho que eles ficaram com vergonha, uma besteira, né? De não fazer, porque, para dizer, teve um erro e tal. Não há nenhum problema quanto a isso. Outra, para você resolver 100% do problema, precisa de uma grande obra, que é lá em cima. Você vai ter que fazer uma outra obra lá em cima para consertar e fazer os sentidos longitudinais, que são sentido sul, satélite, para Urbanova e vice-versa, que são os dois grandes demandas de veículos, né? Então, volto a dizer, com 50%, 60% eu resolvo com tinta, com pequenas obras no primeiro ano. 40%, 50%, de 40% a 50% necessita de uma grande obra. E para fazer essa grande obra, eu preciso trazer dinheiro de fora, porque o orçamento de São José não comporta. Ainda na questão de obras viárias, eu me lembro da Via Norte, que foi uma obra projetada no governo do senhor, e que se falava que após essa etapa, que aí está até a ponte do Telespark, teria uma segunda etapa saindo da ponte do Telespark, que ligaria a SP-50, sendo uma alternativa para aquela região norte da cidade. Esse projeto ainda existe? Por que ele não foi concluído? Olha, eu sempre fiz muita coisa pensando no futuro. Então, por exemplo, eu construí a Via Norte, dupliquei a Francisco Matarazzo, que é a que vem depois da Ponte Maria Peregrina. O Carlinhos iniciou a Ponte Maria Peregrina, o Felício terminou a Ponte Maria Peregrina, mas não houve, há 2 anos atrás, o Anderson tinha dito para mim que iria fazer a duplicação da Rua Jaguari, que é a subida do final do Francisco Matarazzo, para dar seguimento a essa futura ligação com a SP-50. Importante, gente. Grandes obras, não há necessidade de um governo, e nem consegue fazer toda ela. Se cada governo fizer um pedaço, você vai montando esse quebra-cabeça. Lembrando, o anel viário começou com Pedro Ives, ele fez a licitação, não começou, a Ângela iniciou, o Emanuel consolidou o anel viário e ele hoje é uma realidade. Esse eixo ligando ao centro da cidade até a SP-50 começou com a minha iniciativa da Via Norte, na sequência a duplicação do Francisco Matarazzo, a Ponte Maria Peregrina, a duplicação dela, e não houve continuidade. Há 2 anos atrás o Anderson disse para mim que ia fazer a Rua Jaguari, que chega no Minas Gerais, Unidos, aí você começa a ligar com a Vila São Geraldo, Bom Sucesso e SP-50. Faz 12 anos nada foi feito. Na minha opinião, um grande equívoco da atual gestão, que na verdade não dá continuidade aos projetos de gestões passadas. Prefeito, o Centro Pop, aqui em São José dos Campos, ele por muito tempo ficou próximo ao terminal rodoviário intermunicipal, a rodoviária nova, como é conhecida, trouxe muito transtorno para aquela região do Jardim Paulista e adjacências. Hoje o Centro Pop foi tirado de lá, mas deixou ali ainda muita gente que chega em São José, que sai de São José, que não tem para onde ir, e aí se mistura um problema social com um problema de segurança pública e do uso de drogas. Como é que o senhor pretende combater tudo isso e tentar melhorar a situação naquela região da cidade, que é uma região populosa, tradicional, que tem muita gente que tem medo de andar à noite, por exemplo? Olha, você tem esse problema não só no Jardim Paulista, você tem no centro da cidade, no Jardim Paulista, no centro da região sul, no centro da região leste de São José e alguns pontos isolados em outras regiões da cidade. No Jardim Paulista, ele é mais grave, por quê? Porque você acabou de relatar a parte disso, a própria rodoviária e também na minha opinião, uma vista grossa que a prefeitura faz com esse problema, né? É um problema social, não é um problema fácil, mas você tem que ter coragem para enfrentar. Eu disse outro dia aqui para você que esse problema tem que ser enfrentado com 2 mãos. Primeiro, que é um problema social, humanitário. Então, primeiro, todas as pessoas que precisarem de ajuda têm que ser ajudadas. E não foi isso que eles fizeram. Eles cortaram metade das vagas, de 40% a 50% das vagas, das entidades que cuidam de dependentes químicos e impediram que Joséense pudesse usar para transferir da Cracolândia de São Paulo. Por quê? O Anderson quis atender um líder do partido dele que estava queimado em São Paulo, estava sendo pressionado em São Paulo, e ele aceitou, se omitiu quanto a isso, né? Ele poderia ter dito, não, eu sou o prefeito de São José, eu não vou permitir isso, vaga de São José, primeiro para São José. Se sobrar vaga, não há nenhum problema da gente atender
humanitariamente outra cidade. Não tem sentido você, joseenses, dependentes químicos precisando de tratamento, e você travar as vagas. O que acabou acontecendo? Como não teve vaga suficiente para os nossos dependentes químicos, agravou o problema em São José, né? Então, isso é uma responsabilidade da prefeitura de não liderar o processo. Um prefeito irresponsável pode falar assim, não, é a culpa do governo do Felício que mandou para cá ou tal. Não importa. Um prefeito tem que liderar e falar assim, olha, esse é problema meu, eu vou resolver. Eu não causei o problema, mas vou resolver. Eu vou enfrentar isso no primeiro ano. Primeiro, uma mão humanitária. Todos de São José que precisarem de ajuda terão. Agora, ninguém, repito, vai ficar na rua assediando, usando drogas, fazendo roubos e furtos no centro da cidade ou no centro dos bairros. Isso é inadmissível e eu não vou permitir. Vamos falar de funcionalismo público. A máquina ela é grande em São José dos Campos, é a maior cidade da região metropolitana, tem milhares de trabalhadores. O senhor fez uma mudança no plano de carreira em 2011, quando o senhor era prefeito de São José. Houve outra mudança depois em 2019, mas a mudança feita pelo senhor na época recebeu muitas críticas de que tirava direitos dos trabalhadores. O que o senhor pretende fazer para o funcionalismo público e para a máquina que hoje tem milhares de trabalhadores? Nicolini, eu fiz o plano de carreira mais moderno à época para São José, demandado em todos os lugares do Brasil. Inclusive o PT hoje fala isso em Brasília, que você precisa ter um plano de carreira que premie o mérito, não somente o tempo. Qual a diferença? Vou explicar para você. O tempo é o seguinte, o plano de carreira antigo da prefeitura ele só premiava o tempo, ou seja, 2 funcionários, um funcionário e uma funcionária, que entraram juntos na mesma carreira, na mesma data, passado 20 anos, um trabalhador determinado, interessado, estudava, e o outro não motivado, não estava a fim de trabalhar e tudo mais. Passado 20 anos, no plano de carreira antigo, os dois iam ter o mesmo número de aumento, o mesmo valor de aumento, tá claro? Eu mudei isso. Falei, olha, vamos fazer um plano de carreira no qual você introduza a variável, a possibilidade de também premiar pelo mérito, ou seja, aquele que mais estuda, aquele que mais se dedica e tudo mais. Esse plano passado 12, 14 anos, é natural que você tem que rever. Eu tenho conversado com os servidores, ele fala, Eduardo, aliás, fizeram uma modificação depois do que eu saí de lá, e essa modificação foi negativa também. Eles falam, Eduardo, essa modificação nem foi você que fez, foi feita depois da sua saída. É natural. Então, veja bem, não há problema nenhum para mim rever isso. Vamos chamar o servidor em janeiro, em fevereiro, e falar, olha, o que está funcionando bem? Isso funcionou bem? Mantém. Olha, Eduardo, isso aqui não está funcionando bem porque um funcionário dedicado não está tendo reconhecimento na mesma proporção do que ele está se esforçando. Muda. Eu não tenho nenhum dogma, nem coisas que eu fiz. Eu sou imutável, ou seja, eu revejo, quanto mais outras pessoas. Então, para mim, não tem nenhum problema. Vou chamar os servidores. Eu tenho um pouco de reclamação na educação, viu? Servidores da educação têm reclamado que o diferencial pelo mérito ficou pequeno. Ou seja, eles se esforçam, tem um aumento, mas esse aumento é muito pequeno. Não há problema para mim. Eu revejo isso, mas isso vai ser feito com os servidores, ouvindo que eles sabem o que aperta no calo deles, eles sabem o que pode ser melhorado. E eu vou fazer isso. Falando de educação, que é um assunto que mexe com toda a cidade, eu gostaria de saber, além dos cursos do CEPAS, da Fundas, que hoje fazem muitas vezes um outro período para os estudantes regulares, oferecem cursos profissionalizantes, quais os projetos que o senhor tem? Há a possibilidade de se ampliar esse tipo de ação e, mais do que isso, ensino infantil e ensino de creche para as mães que trabalham. Qual que é o projeto que o senhor... Vamos lá, educação. Eu tenho 2 projetos também na educação, a saúde e a educação. Eu mesmo vou cuidar desses 2 grandes programas. Na educação, primeiro, na primeira idade, houve um aumento de vagas em São José de creche, mas o que eles fizeram foi o seguinte, não construíram novas unidades. Eles pegaram uma vaga integral, fizeram 2 meio períodos, tá certo? Isso não resolveu para a mãe que necessita da vaga em período integral. Então, para você ter uma ideia, eu descobri que na zona norte da cidade, uma das regiões mais importantes da cidade, desde que eu saí da prefeitura, não foi construída nenhuma nova creche. Zero. Né? Então, é óbvio que está defasado. Então, vai ter que ampliar a construção de creches. E mais do que isso, Nicolini, ampliar o número de vagas para período integral. Muitas mães trabalham em período integral e necessitam do período integral. Reconheço que algumas mães, meio período resolve, mas algumas não. Então você tem que dar esse apoio. Depois, na sequência, no ensino fundamental, eu vou entrar fortemente com um programa complementar que é esporte e cultura dentro da escola. Eduardo, mas tem uma aulinha de flauta, outro dia fui no Honorato, falar que tem uma aula de taekwondo aqui uma vez por semana. Não é isso que eu estou falando. Nós vamos levar
muitas modalidades esportivas e muitas modalidades culturais dentro da escola no contraturno, para complementar a formação das nossas crianças. Então eu cito, por exemplo, esporte, eu vou levar basquete, vôlei, futsal, que já tem a quadra, né? Mas vai ser de uma forma obrigatória, de um jeito que as nossas crianças tenham contato com essas mais variadas modalidades esportivas. Depois, se elas quiserem seguir, olha, eu quero fazer mais, com mais frequência, não há problema. E o outro será modalidades de cultura. Eu vou levar dança, eu vou levar música. Inclusive, algumas pessoas, Eduardo, mas você vai levar música, vai fazer barulho na escola. Não. Hoje existe a possibilidade de levar uma bateria, isso, com fone de ouvido, só o professor e o aluno vão conseguir ouvir, ou seja, você não atrapalha. Era impensável, viu, Eduardo? Como é que você vai ensinar bateria, violão e guitarra numa escola? Era impensável alguns anos atrás, hoje já é possível. Então eu vou levar isso, né, para os nossos alunos terem contato com baixo, bateria. E por quê? No caso do esporte, Nicolini, os profissionais não são difíceis de recrutar. Eu contrato mais professor de educação física, eu vou reforçar. Professor de educação física, se prepare, viu? Vai ter muito emprego para você em São José e vou valorizar a sua profissão. Mas na questão da música, não existe uma quantidade grande de professores, por exemplo, na Fundação Cultural. Sabe onde eu vou recrutar? Nas nossas igrejas. Todas as igrejas cristãs, católicas ou evangélicas, têm um grande número, milhares de músicos amadores, né, que têm condição de serão contratados pelas nossas escolas para ajudar os nossos alunos. Eu quero que eles tenham contato com flauta, com guitarra, com bateria, porque tudo isso, Nicolini, tanto o esporte quanto a cultura, ele permite uma maior capacidade cognitiva. As crianças vão ter uma maior capacidade de formação do seu cérebro e vai melhorar o rendimento dentro da sala de aula. Eu dou o meu exemplo. Eu fiz esporte desde cedo, né? Eu fiz basquete, vôlei, futsal, e eu sempre fui um bom aluno na sala de aula. Então não é verdade que se o aluno faz esporte, ele vai ser o maior aluno da sala de aula. Não! Ele vai ter o corpo dele mais sadio, ele vai ser uma pessoa mais tranquila. Quem faz esporte, invariavelmente, é uma pessoa mais tranquila, com menos ansiedade. Então eu quero levar esses dois programas para dentro das nossas escolas. O senhor recebeu nesse segundo turno o apoio do candidato Dr. Elton, que foi o terceiro colocado no primeiro turno das eleições. Uma das bandeiras dele na campanha foi falar em verticalizar o Hospital da Vila, o Hospital Municipal de São José dos Campos, que é imenso, mas é um hospital horizontal. O senhor comunga dessa ideia? O senhor acha que isso é possível fazer? Mais do que isso, falar um pouquinho mais dessa saúde que precisa atender toda a cidade. Olha, eu na verdade fui muito responsável com minhas promessas, porque eu não sei quanto vai ter dinheiro na prefeitura, dado que o Anderson está deixando um calote de 500 milhões para o próximo prefeito pagar, sem contar os próximos 500 milhões vão vencer no próximo mandato. Então, eu tive muita responsabilidade. É uma boa ideia a verticalização. O Hospital Municipal, para quem não sabe, foi eu que dupliquei ele de tamanho. O hospital era velho, era um pronto-socorro, transformou um hospital e eu dupliquei ele de tamanho. Não tem mais como ampliar nesse modelo, você tem que verticalizar. Então a verticalização, eu já estive conversando com os especialistas, inclusive médicos lá, nós vamos fazer o prédio paralelo, você sobe um prédio moderno e aí você consegue depois reformar a atual estrutura. Então isso é possível, é a única saída, é ampliar. Mas vou dizer para vocês, olha o meu estarrecimento ao ser candidato. Eu achei, depois de sair da prefeitura, a rede tinha se ampliado, né? Primeiro, não ampliar a rede hospitalar de São José, nada. Eu dupliquei o hospital municipal, eu negociei com o governador a vinda do hospital regional, foi uma conquista minha, a inauguração se deu anos depois, mas porque eu já tinha saído da prefeitura, mas foi eu que conquistei. O Luci Monteiro fui eu que pedi ao governador, o AME fui eu que pedi ao governador na época, as duas últimas UPAs foi iniciativa minha, do Campos Alemães e do Putim, e nada foi feito nos últimos 12 anos de expansão da rede de saúde. Então nós vamos ter que voltar a investir em UPA, vou ter que voltar e construir UBS, né? E eu prevejo uma verticalização sim. O doutor Elton, eu já sabia que era necessário, eu só não quis prometer porque eu estava com medo se tem o dinheiro ou não, mas é natural que a gente tenha. Vai ser difícil fazer com recurso de orçamento, viu? Porque um prédio custa caro. Mas existem recursos em Brasília e em São Paulo para a construção de hospitais. E o custeio é nosso, não há nenhuma dúvida. A prefeitura vai continuar tomando conta do hospital municipal. Questão do transporte público, candidato, o senhor já falou aqui em debates, em entrevistas, inclusive aqui na Band, que pretende fazer já no primeiro ano do seu mandato, caso o senhor vença a eleição, a licitação que está enroscada para ser feita. Agora, o que a população quer saber, como é que vai ser essa licitação? Vai ser tudo ônibus elétrico, vai ter ônibus a diesel? O senhor é a favor da energia limpa? Para que caminho o senhor pretende desenvolver? Eu sou a favor da energia limpa, ela é inexorável, ou seja, é uma coisa que ela veio para ficar. A velocidade de implantação disso é que vai depender do mercado, ou seja, o custo disso, porque o limitante é a tarifa.
A limitante é quanto custa que o cidadão consegue pagar pela tarifa de ônibus, né? O grande erro do edital do Anderson, e por isso que ele não termina, ele sabe que está errado, eu falei na sala dele, eu tive com ele prometeu para mim que ia fazer a concorrência, Eduardo, eu vou mudar o edital, né? Tá errado, eu vou tentar mais uma vez, e ele ficou tentando várias vezes, por quê? Ele está sem coragem de dizer para a população, ele vai falar depois da eleição, que a tarifa que vai dar essa licitação dele aí é R$10, R$ 9,50 a R$10. Como ele descobriu que na verdade é inviável, ele faz de um jeito para não terminar, né? Depois da eleição vai dar uma notícia para você, viu? Ele vai ou mudar o edital e voltar atrás, ou na verdade dizer que é R$10, né? Então, é Dilma, nós estamos tendo o problema da Dilma 2. Todas as más notícias estão deixando para depois da eleição. Eu vou fazer o edital, serão frota 0 km, o maior número possível de ônibus elétrico, hidrogênio, que nem eu falei, até voador se tiver não tem problema para mim. Mas o limitante é o seguinte, as viagens têm que ser eficientes, tem que ser do jeito que o cidadão e a moradora, a dona de casa, chegue o mais rápido possível no local de destino dela, né? Segundo, frota 0 km, com ar-condicionado, dando condição digna para as pessoas que vão usar o sistema de ônibus. Não adianta nada até hoje, uma propaganda danada da linha verde, são 12 ônibus elétricos, comprados a peso de ouro, a prefeitura, em vez de deixar para as empresas de ônibus, quebrou o galho delas, comprou com o dinheiro do orçamento, maquiando a situação, parece que é das empresas, não, viu? Você pagou do orçamento esses ônibus. A empresa podia ter comprado 12 ônibus e 340 ônibus do sistema antigo. Está errado. É injusto com o pessoal do Barrinho, do Bom Retiro, é injusto com o pessoal do Canido 2, que fica com ônibus velhos. E a propaganda falando os ônibus elétricos novos, né? Quem quer ser justo vai colocar o mesmo padrão de transporte em toda a cidade. Eu vou fazer a concorrência de ônibus no primeiro ano, com a tarifa justa, uma tarifa execuível que caiba no bolso do cidadão, mas um sistema eficiente. Eu já fiz isso em 2008 e tenho coragem para fazer agora de novo. Por fim, para a gente fechar, Câmara Municipal, a gente viu os vereadores que se elegeram, a maioria seria hoje contrários ao seu grupo político. Como é que o senhor pretende lidar com isso? A diferença foi eles elegeram 9 e nós elegemos 8. Aliás, a campanha mais eficiente foi a nossa, nós elegemos 10% da nossa chapa de vereadores. Mas eu tenho, na verdade, um bom relacionamento com todos os vereadores, então eu não vejo esse problema. A esquerda ficou muito pequena, ficou com 2 vereadores, 19 vereadores são vereadores de centro-direita ou de direita, eu conheço quase todos eles, eu conheço 90% deles, eu tenho certeza que como eu sou um cara que trabalha muito forte e não fico olhando com essas picuinhas que eles fazem atualmente, como eu trabalhei sempre pela cidade, eu nunca tive problema com a Câmara de Vereadores. Eles me ajudaram porque eu só trato com eles problemas da cidade. Olha, nós vamos fazer isso pela cidade. Então, eu nunca pensei, vem cá que eu quero saber o que é melhor para mim e tal. Eu nunca fiz isso. Por isso que eu tenho um grande respeito por todos eles. Perfeito. Eu queria agradecer Eduardo Cury, candidato à Prefeitura de São José dos Campos. A eleição é domingo, candidato, boa sorte. Obrigado pela presença mais uma vez. As sabatinas seguem aqui no Brasil Urgente Vale. Amanhã o entrevistado é o candidato aqui de São José dos Campos, Anderson Farias, do PSD. Agora um rápido intervalo, eu volto já. A maior cobertura das eleições 2024 está na Band. É olho no voto e olho na Band. A indústria de alimentos Bem Casado também atende segmento food service e oferece diariamente mais de 2 milhões de refeições no Brasil, destacando-se arroz e feijão mix, tendo como diferencial o melhor custo-benefício. Conheça mais sobre os nossos produtos e escolha a sua nova paixão. Arroz e feijão Bem Casado, a combinação perfeita para os lares brasileiros. É sempre um bom dia para churrasco no Boi Galê. Na sua churrascaria Prêmio de São José dos Campos. Tem cortes de... Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos, e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. Band Vale.
A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual, uma marca forte com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes shows da região. Acessando o portal bandvale.com. No portal você pode acompanhar a programação da TV Band Vale e ouvir ao vivo todas as rádios do nosso grupo. Acesse bandvale.com, tudo num só lugar. De volta com o Brasil Urgente Vale para toda a região metropolitana. Obrigado pelo carinho da sua audiência. 997-63-5060. Vai mandando mensagem para cá, já já o povo na TV. Agora eu falo de violência no trânsito. Um motociclista de apenas 25 anos morreu após atropelar um adolescente de 12. O acidente foi ontem à tarde, segundo o boletim de ocorrência. O caso foi na região do Campo dos Alemães, São José dos Campos, Zona Sul. Ao vivo, informações pra gente com a Caroline Correia, que está de volta. Carol, o garoto de 12 anos sofreu ferimentos graves, foi socorrido. O que mais você tem de informação sobre isso? Boa tarde. Agora já boa noite para você. Boa noite, Nicoline. Do adolescente de 12 anos, ainda a gente não tem uma informação. Vamos melhorar o contato da Carol, por favor, produção? É importante a gente melhorar a condição do sinal dela para que ela possa trazer a informação correta dessa situação. Porque o fim de semana teve também várias mortes no trânsito, infelizmente. Né? Ao menos 3 pessoas morreram, mais de 15 ficaram feridas. Foram diversos acidentes na nossa região. Veja. Um homem de 37 anos morreu em um grave acidente registrado na tarde de ontem no quilômetro 37 da rodovia Oswaldo Cruz, no trecho de São Luís do Paraitinga. Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro da vítima bateu de frente com outro veículo de passeio. Outros 2 casos fatais envolveram motociclistas, sendo um homem de 42 anos que morreu após bater a moto que dirigia contra um caminhão no Jardim do Vale 2, em Guaratinguetá, e outro de um motociclista de 25 anos que atropelou um adolescente no Campo dos Alemães, em São José dos Campos. No trecho de São José dos Campos, 11 pessoas ficaram feridas na Via Dutra, em um engavetamento ocorrido no sábado. Na Rio Santos, 2 pessoas precisaram de atendimento médico após uma colisão entre 3 carros ocorrido na noite de ontem, na Praia Vermelha, em Ubatuba. Além disso, 2 pessoas ficaram feridas após um carro bater em uma árvore no sábado, no Pontal da Cruz, em São Sebastião. Agora sim, a Carol Correia de volta para falar desse acidente na Zona Sul de São José dos Campos. Boa noite, Carol. Oi, Nicoline, boa noite para você, para todos que nos acompanham. Bom, você perguntou sobre o estado de saúde do menino de 12 anos, né? Não há informações oficiais sobre o estado dele, mas segundo informações que nós conseguimos extraoficialmente, ele não corre risco de morte, ele estaria de forma mais estável, né? Bom, a vítima que acabou morrendo, o motociclista de 25 anos, foi identificado como Maurício José de Carvalho Silva. Esse acidente aconteceu na rua Padre Wilson de Cabral, no bairro Campo dos Alemães, por volta das 5 da tarde ontem. A polícia militar foi acionada e quando chegou lá, constatou então que o adolescente foi atropelado pelo motociclista de 25 anos. Segundo as informações, o adolescente estava atravessando a via de bicicleta quando foi atingido pela moto. O motorista não conseguiu parar e acabou atingindo o adolescente e logo em seguida o motociclista caiu e faleceu. Aí o adolescente também acabou sendo socorrido. A perícia foi também ao local, fez toda a perícia e esse caso foi registrado como lesão corporal culposa, morte suspeita e posse de drogas para o consumo pessoal. Esse caso foi registrado pela Central de Polícia Judiciária.
O corpo de Maurício Nicolini foi velado e sepultado hoje no Colônia do Paraíso, aqui em São José dos Campos. Volto com você aí no estúdio. Perfeito. Obrigado, Carol, pelas informações. Tudo ao vivo aqui no Brasil, Gente Vale. Infelizmente, diversos acidentes. Esse na Dutra, né, que deixou diversas vítimas com van. Olha, todo cuidado é pouco. Choveu, né? A realidade é essa, né? Choveu, pronto. Né? O povo já abusa demais. Essa é a grande realidade. Toma muito cuidado. Com chuva tem que diminuir a velocidade, tem que pensar no próximo, tem que tomar cuidado para chegar bem ao seu destino. Recado aqui, Gonzaga. Você que está me assistindo, que está ligado no Brasil Urgente Vale, já pensou em ter um sorriso perfeito, daqueles que a gente vê nas revistas, aquele sorrisão bonito? Dá só uma olhada. É aquele sorriso que te deixa mais confiante, meu amigo, minha amiga, que te faz brilhar por onde você passa. É possível, cabe no seu bolso. Com as facetas dentárias, esse sonho pode se tornar realidade lá na Cop Odontologia. É serviço de qualidade, é isso mesmo. Com as facetas, você pode corrigir as imperfeições dos dentes, clareá-los, deixá-los branquinhos e até mesmo mudar o formato do seu sorriso. É dar um up no seu visual de forma rápida e eficaz. E o melhor de tudo, o resultado do trabalho com facetas é super natural. É como se você tivesse nascido com aquele sorriso lindo demais. Quer saber mais sobre as facetas, como ter um sorriso perfeito? Agende já sua avaliação na Cop. Entre em contato com a Cop. É muito fácil, faça isso já. Pegue o seu celular aí. Você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela ou chamar no Zap. Código de área 11... 011 937462994. Anotou? 937462994 ou pelo QR Code. Não perca tempo, meu amigo, minha amiga. Aproveite! Vamos juntos transformar o seu sorriso na Cop. Pode colocar aqui o WhatsApp. Ô, Jacan! Me ajuda aí, Jacan. Ei, gente, tá rolando lâmpada? Põe mensagem na tela aí. Zé Luiz de Jacareí, boa tarde, Nicolini, faça chuva ou faça sol, a Polícia Civil não para, é isso mesmo. Obrigado, Zé, pela audiência. O Fábio de Taubaté, Nicolini, tudo bem? Rapaz, e esse campeonato em São Sebastião? A Polícia Civil ia pegar esses marmanjos, né? Em gaiola, dar uma surra de marmelo neles pra aprender a cantar, igual a Majestade do Sabiá, diz o Fabião lá da Estiva em Taubaté. Brincadeira, né, Fábio? É da série Vou Morrer e Não Vou Ver Tudo. Campeonato de canto de passarinho, que é passarinho sem anilha na área de preservação. É tudo errado. O Carlos de Taubaté. Boa tarde, Nicolini. Aguardamos que os prefeitos do Vale do Paraíba, Litoral e região possam se unir para combater todo tipo de ilícito com um combate forte com inteligência. Não só com promessas, né? Aliás, por falar em promessas, estamos esperando o governo do estado, né, fazer a muralha paulista aqui na região, né? Que já falaram, vamos fazer, estamos começando, contratando, licitando, não sei o quê. Tá legal? Nevers, né? Mais mensagem. Edgar de São José dos Campos. Boa tarde, Nicolini. Essa apreensão de fuzil e pistolas, quando chegar na audiência de custódia, vai pra rua. Se a justiça soltou o André do Rap, esse aí vai ser peixe pequeno. Um grande abraço, guerreiro, diz o Edgar. Mas não é assim, Edgar, né? Não é tudo André do Rap, mas também falta muito do que deveria ser, né? E muita gente acaba na rua, tá bom? Mas obrigado pela audiência e pela participação. O Cláudio Alves de São José. Boa tarde, parabéns à polícia pelo excelente trabalho, tirando esses armamentos das mãos dos bandidos. O Cláudio está lá no satélite, tá na Zona Sul, tá ligado no Brasil. O Gente Vale tá bem demais. Intervalinho comercial com Campos do Jordão na tela, que já anoiteceu. Eu volto já, não sai daí. Portal bandvale.com. No portal você pode acompanhar a programação da TV Bandvale e ouvir ao vivo todas as rádios do nosso grupo. Acesse bandvale.com, tudo num só lugar. O portal de notícias que mais cresce na região. Tem em seu DNA forte cobertura regional. Com especialistas em entretenimento, o núcleo de eventos do Grupo Bandvale organiza e promove os mais variados tipos de ações, shows e projetos especiais, oferecendo ao mercado opções diferenciadas de patrocínio e projeção de marcas e produtos, e ao público cultura, lazer, descontração e sustentabilidade.
As emissoras funcionam 24 horas por dia, transmitindo direto de um dos principais shopping centers da região. E além de uma estrutura física toda preparada para a produção de televisão e rádios com tratamento acústico de excelência, possuímos um sistema de áudio com protocolos sobre IP, os mais modernos equipamentos de edição e exibição de sons e imagens para levar ao nosso telespectador a melhor experiência, somado a um conteúdo com melhoria contínua. Contamos também com uma laje técnica composta por antenas parabólicas de recepção e transmissão de sinais via satélite, grupo gerador de energia de alta potência, além de no-breaks que garantem estabilidade de energia elétrica com monitoramento 24 horas através de um moderno sistema de telemetria e controle remoto, item fundamental para que o telespectador tenha disponibilidade ininterrupta do conteúdo dos veículos do grupo Band Vale. Situado no edifício Colinas Green Tower, um prédio construído com os mais rigorosos padrões construtivos e sustentáveis do eixo Rio-São Paulo, está a diretoria executiva com toda a sua equipe administrativa, financeira e comercial. São mais de 800 metros quadrados de área construída com equipamentos mais modernos e tecnológicos de imagem e som, levando ao telespectador e ouvinte o mais completo conteúdo regional. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos, e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de volta com o Brasil Urgente Vale ao vivo aqui na tela da Band. Daqui a pouquinho, 6:50 da noite, ele, o Lorde Otávio Baldin, um resumo das notícias do dia no Band Cidade, segunda edição. Tem muita novidade, você não pode perder, tem que ficar ligado aqui na tela da Band. Agora, atualizações do caso Calume, que voltou para o noticiário depois de alguns anos, né? Que seria um esquema de fraude, de vendas de órgãos que foi revelado, denunciado em Taubaté na década de 80. Um dos 4 médicos envolvidos no escândalo morreu. Foi enterrado agora. A justiça pediu a prisão dos outros 2, que eram 4, um já tinha morrido, agora morreu o segundo, ainda tem 2, veja. O médico Pedro Henrique Masruan Torrecilhas morreu na última quinta-feira aos 70 anos. O corpo dele foi cremado neste domingo em Jacareí. O velório ocorreu no cemitério Campo das Oliveiras. Pedro Henrique Torrecilhas e mais 2 médicos, Rui Noronha Sacramento e Mariano Fiore Júnior, foram condenados em 2011 a 17 anos de prisão pelo homicídio de 4 pacientes. Eles conseguiram reduzir a pena para 15 anos, mas recorriam em liberdade. A justiça determinou na última semana a prisão dos médicos envolvidos no caso Calume. No documento, o magistrado determinou a execução imediata das penas privativas de liberdade que foram impostas aos médicos. Os pedidos de prisão foram motivados por determinação do Supremo Tribunal Federal, de que condenados pelo júri devem cumprir a pena imediatamente, mesmo que ainda possa recorrer a outras instâncias na Justiça. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou um pedido liminar de prisão domiciliar para Mariano Fiore Júnior. Até a última atualização desta reportagem, ainda não havia informações se os condenados haviam sido presos ou se seguiam em liberdade. 4 pessoas morreram vítimas desse esquema, que ficou conhecido como Caso Calume. Segundo o Ministério Público, os médicos simulavam que os pacientes tinham sido vítimas de lesões cerebrais, quando, na verdade, morreram após a extração dos órgãos ilegalmente. Tá aí, ó, o caso não para, né? O caso não para. Isso é importante, né? Que as investigações continuem, tá? As investigações devem continuar. Agora no Brasil Urgente Vale, atenção! A justiça absolveu o homem acusado de matar o pai e a mãe ano passado na represa de Paraibuna. A gente falou muito desse caso aqui, nós mostramos tudo aqui no Brasil Urgente Vale. A morte do casal Seu José e da dona Elzi Calisto. Eles foram mortos pelo filho, né, que agora se coloca como inimputável. Vamos para a redação. Quem está na redação é o João Gabriel Campoy, repórter do time da Band. Seja bem-vindo, Gabriel. Quais os detalhes desse caso? Boa noite para você. Boa noite, Nicolini. Exatamente. A Justiça, como você bem disse, absolveu, né, o Matheus Isalto Calisto, responsável por matar os pais em uma represa de Paraibuna. O caso aconteceu em setembro de 2023, ou seja, pouco mais de um ano. Lá na cidade de Paraibuna, José Calisto, de 70 anos, e Elzi Calisto, de 63 anos, os pais do Matheus, eles foram encontrados em Paraibuna, já sem vida,
dentro desta represa que vocês podem ver nas imagens, esses que estão na tela, inclusive, neste momento. Laudos psiquiátricos indicaram que ele sofre de retardo mental moderado. Isso foi o que disse o juiz Pedro Flávio de Brito Costa Júnior. Ele determinou a internação do réu em uma instituição psiquiátrica por tempo indeterminado. De acordo com o processo ainda, o crime ocorreu quando o réu, na época com uns 30 anos, confessou ter matado os pais à polícia. Contudo, na época, o laudo de insanidade mental comprovou que, devido ao quadro clínico, ele não tinha capacidade de entender a gravidade de seus atos. Como você bem disse, Nicolini, essa condição, então, o tornou inimputável. Alguém que, por razões de saúde mental, não pode ser responsabilizado penalmente. Os termos usados pelo juiz ao analisar o laudo é que ele possui retardo mental moderado com comprometimento significativo de comportamento, o que o impediu de compreender e controlar suas ações durante aquele crime. Nós chegamos a procurar, inclusive, a defesa dos familiares das vítimas, mas não conseguimos contato. Na época, o caso chamou bastante a atenção, comoção por toda a região do Vale do Paraíba. O casal, inclusive, o José Calixto e a Elzi Calixto, de 63 anos, muito conhecidos em uma paróquia católica aqui da cidade de São José dos Campos. O caso chamou a atenção, chocou e trouxe também muita revolta. No entanto, como disse, o juiz absolveu, e o acusado, Matheus Exalto Calixto, filho deste casal, não terá esse crime julgado, não responderá por esse crime preso, mas sim internado numa clínica psíquica. Perfeito, Campo. A gente não sabe aonde vai ficar agora, porque, por um lado, caso de custódia e tratamento de Taubaté, por exemplo, poderia ser um lugar para ele, estão querendo fechar, as leis vão mudando, há um grande movimento contra manicômios judiciais, e aí não se sabe o que vai acontecer. O que se sabe é que ele foi absolvido e vai ficar internado. A gente vai continuar acompanhando esse caso, causou muita comoção em São José na época. Obrigado ao Gabriel Campoy, que trouxe da redação os detalhes para a gente aqui, atualizando esse caso que a gente mostrou aqui. Esse caso era muito querido da comunidade em São José dos Campos. Dá tempo de colocar mensagem aí, Gonzaga? O Bruno. Boa noite, Nicolini. Salvo as exceções, tem muito motorista e motociclista imprudente nas ruas e estradas da região, se achando piloto de corrida. Sempre bom assistir as notícias do Brasil, gente. Vale antes da segunda jornada de trabalho. Grande abraço a todos. Obrigado, Brunão, pela audiência. Maria Rita está em São Luís do Paraitinga. Boa noite, somos de São Luís, assistimos você todas as noites. A Rita e o Domingos. Alô, São Luís! Ô, terra boa demais, hein? Meu abraço para todo mundo aí de São Luís. Em Natividade da Serra, o Zé Braz. Boa noite, parabéns pelo trabalho na Band Vale. Falo aqui de Natividade da Serra, às margens da represa, José Braz? Obrigado pelo carinho da audiência. Imagens de Aparecida pra gente ir pro intervalo. Olha aí, Aparecida, iluminada, bonita demais. Capital Mariana do Brasil tem recebido muita gente esse mês, Eu volto já, não sai daí que tem mais notícias. Do nosso país está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5h30 de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. Band Vale. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes.
muito mais jovem e super atual. Uma marca forte, com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes shows da região. Acessando o portal bandvale.com. No portal você pode acompanhar a programação da TV Bandvale e ouvir ao vivo todas as rádios do nosso grupo. Acesse bandvale.com, tudo num só lugar. O portal de notícias que mais cresce na região. Tem em seu DNA forte cobertura regional. Com especialistas em entretenimento, o núcleo de eventos do Grupo Bandvale organiza e promove os mais variados tipos de ações, shows e projetos especiais, oferecendo ao mercado opções diferenciadas de patrocínio e projeção de marcas e produtos, e ao público cultura, lazer, descontração e sustentabilidade. As emissoras funcionam 24 horas por dia, transmitindo direto de um dos principais shopping centers da região. E além de uma estrutura física toda preparada para a produção de televisão e rádios com tratamento acústico de excelência, possuímos um sistema de áudio com protocolos sobre IP, os mais modernos equipamentos de edição e exibição de sons e imagens para levar ao... Brasil Urgente Vale. Oferecimento: Centro Odontológico do Povo. Sua saúde começa pela boca. Estou de volta com o Brasil Urgente Vale aqui na tela da Band para toda a região. E antes de encerrar o programa de hoje, tem uma notícia sensacional. Chega da Serra da Mantiqueira. Campos do Jordão vai ganhar mais um museu. Já tem museus belíssimos e vai ganhar mais um. Dessa vez, a cidade vai reunir raridades da estrada. São 120 modelos de carros que vão ser expostos nessa novidade. Tem muita coisa bacana. Quem esteve lá em Campos do Jordão e fez a belíssima reportagem que a gente vê agora é o meu amigo Pedro Campos. Veja! Contar a história do Brasil a partir do século XX com um acervo de carros. É a proposta de um novo museu que será inaugurado no mês que vem em Campos do Jordão, no Vale do Paraíba. 6.000 metros quadrados divididos em 12 salas temáticas, para abrigar 120 modelos raros de colecionadores. Este é o acervo. O Museu Cardé, junção de carro, arte, design e educação, ainda está fechado a 7 chaves. Luiz Goshima, idealizador do projeto, conta que não se trata apenas de um museu de carros. Outras obras de arte e telas interativas vão contar histórias aos visitantes. O carro é o meio para se chegar até elas. Ô Luiz, esse carro que tem bandeira do Brasil aqui foi usado por algum presidente? Esse carro pertenceu ao governo do Adhemar de Barros, aqui do estado de São Paulo. Como é que foi? Como é que é a história dele? Conta pra gente. Esse veículo é uma limusine Packard, é uma carroceria especial, é uma carroceria Derham. Ele tem alguns traços específicos, é uma limusine de 7 lugares, 1947, e esse carro foi utilizado pelo governador Adhemar de Barros durante o período ali do seu governo aqui no estado de São Paulo, né? Esse carro é um Lincoln K 1938. Esse veículo ele transportou a Rainha Elizabeth e o Príncipe Felipe no momento em que estiveram no Brasil para a inauguração do MASP nos anos 60. A Sala da História do Automobilismo terá a decoração de um autorama. Uma atração será uma máquina dos anos 60 pilotada pelos irmãos Fittipaldi. O tamanho do acervo vai permitir que várias faixas etárias voltem no tempo e se emocionem lembrando da infância, da adolescência e também da fase adulta. Haverá surpresa também. Esse McLaren Senna GTR, o único exemplar do Brasil, também estará em exposição. Tudo isso só saiu do papel graças a uma fã de automóveis, Lia Aguiar, filha do fundador do Bradesco, Amador Aguiar. Uma iniciativa de visionários exaltando visionários da nossa história. Quando nós tínhamos ali mais ou menos formatado toda essa exposição de automóveis, a dona Lia veio até nós e falou: isso aqui está muito bom, mas falta uma coisa muito importante, valorizar os grandes inventores e cientistas do Brasil. Nomes como Santos Dumont e Amaral Gurgel terão espaço de destaque na exposição. Espetacular, estou ansioso para ver. Parabéns ao Luiz Goshima, que a gente conhece há muito tempo, aqui de Campos do Jordão, da Fundação Lia Maria Aguiar. Dona Lia dispensa apresentações. Que bacana, né? O pessoal que trabalha pela construção de uma vida melhor para as famílias de lá e dando oportunidade para todo mundo poder ver um museu desse. É sensacional realmente.
Maravilha, já já vai estar aberto ao público. A gente vai falar muito disso aqui ainda. 997-63-5060. Vamos colocar mais mensagem do povo antes de ir embora, ô Gonzaga? Que o Lorde já está chegando, hein? A Graça de Jacareí, boa noite, Nicolini. Difícil, muito triste esse caso desse casal morto pelo filho. Eu fiquei em choque na época. Eu também me lembro bem, Graça. E infelizmente a gente teve que registrar aqui essa história agora. Obrigado pela audiência. Egídio de Caçapava, Nicolini, boa noite. Não é a justiça que solta, ela cumpre a lei. São as leis que precisam ser revistas, urgente nesse Brasilzão de meu Deus. Boa, Egídio, obrigado pela audiência. Antônio de Pindamonhangaba, Nicolini, lugar de passarinho é no mato, não em gaiolas. Estou contigo, Antônio, obrigado. O Leonardo de Cachoeira Paulista, fala Nicolini aqui, diretamente de Cachoeira Paulista, acompanhando o programa, não perca um dia. Tamo junto, ótima semana para você também, Leonardo. Obrigado pela audiência. Tempo esgotado, a gente fica por aqui, porque vem aí o Band Cidade, segunda edição, com o Lorde Otávio Baldin. Passou bem o final de semana, Otávio? Tudo pronto para mais uma semana? Seja bem-vindo, meu caro. Maravilha, Nicolini. Firme e forte, boa semana. Bom descanso. Opa, obrigado. Eu volto amanhã, hein? 5h30, aqui na tela da Band. Até lá.